मिलेगा। Oi pessoal, tudo bem? O templo Shirada Madana Mohana é um templo de 60 pés de altura. Foi inaugurado em 1580 e fica em uma colina de 500 pés chamada Dondasa Ditya próximo ao rio Yamuna. Foi construído por Ram Das Kapoor, a pedido de Sanatana Goswami, e esse foi o primeiro templo a ser construído em Vrindavana, em uma época que apenas havia floresta. A palavra Madana Mohana significa aquele que pode encantar o cupido. A deidade Madana Mohana, que antigamente era chamada de Madana Gopal, foi feita pelo bisneto de Krishna, Vajranabha, e por muitos anos ficou perdida. Quem descobriu essa deidade foi Advaitacharya, quando visitou Vrindavan. Ele descobriu essa deidade em uma árvore, e antes de voltar para Nova Dwipa, ele encarregou alguns brahmanas cuidassem dessa deidade. Alguns anos se passaram e Chaitanya Mahaprabhu pediu para que Sanatana Goswami fosse até Vrindavana para descobrir os locais perdidos dos passatempos de Krishna. Um dia, quando Sanatana, que estava nas proximidades de Mathura, chegou à porta do Brahmana chamado Chaube, ele viu que os filhos do Brahmana estavam brincando com a deidade, Madana Mohana, como se fosse um deles. Horrorizado, Sanatana castigou o Brahmana e ensinou-lhe a forma correta de adoração. E naquela noite, tanto Sanatana quanto o Brahmana tiveram um sonho. Madana Mohana apareceu para Sanatana e disse que gostava de ser tratado como se fosse um dos filhos dele. E essas regras de Sanatana, Madana Mohana não gostava. Para o Brahmana, quando Madana Mohana apareceu num sonho, disse que ele se considerava um de seus filhos. Mas apesar disso, de considerar aquele Brahmana como se fosse alguém de sua família, esse Brahmana deveria entregar a deidade a Sanatana. Na manhã seguinte, ambos os devotos foram se desculpar, mas no final, Madana Mohan foi entregue a Sanatana Goswami. Sanatana Goswami não podia se dar ao luxo de cuidar de uma deidade, pois afinal de contas ele era apenas um mendicante e viajante. Especialmente naquela época que ele estava praticando o Madhukari, que é uma prática no qual a pessoa vai de porta em porta falando sobre Krishna e aceita um pouco de alimentação das pessoas. Normalmente naquela época ele conseguia muito pão seco, mas mesmo assim ele aceitou a deidade e todos os dias oferecia esse pão seco para a sua deidade Madana Mohana. Um dia Madana Mohana perguntou-lhe por que ele oferecia tanto pão seco. Pelo menos ele poderia colocar um pouquinho de sal. E Sanatana respondeu que gostaria. Mas, como ele estava dedicado a seu bhajan, a adoração a Krishna, não poderia se permitir a tal luxo. E a deidade insistiu. Madana Mohana falou tudo isso em um sonho para Sanatana Goswami. Ele sempre ficava nessa colina, e depois de descer, nesse mesmo dia, um barqueiro encalhou seu barco no rio Yamuna. O proprietário do barco era Krishna Das Kapoor, e estava preocupado que seus bens se estragariam se ele ficasse encalhado ali por muito tempo. Aconteceu que Madana Mohana, a deidade, assumiu a forma de um menininho e o conduziu até Sanatana, e logo desapareceu. O comerciante encontrou Sanatana e descreveu o que aconteceu, mas Sanatana respondeu que não tinha nada para fazer a respeito daquilo. Afinal de contas, ele era um renunciante. Não tinha como ajudá-lo a desencalhar o barco. Mas ele disse ao comerciante que Krishna é o dono de tudo e a deidade Madana Mohana poderia fazer milagres. Então o comerciante deveria orar a Madana Mohana para que desencalhasse o barco. O comerciante fez o que Sanatana Goswami pediu, e em poucos momentos o barco estava solto. O comerciante então viajou até Agra e obteve grandes lucros com a venda de seus produtos. Ele ficou tão feliz que quando ele voltou para Vrindavana, sob orientação de Sanatana, ele começou a construir um templo para Madana Mohana, que se tornou um dos símbolos e características dominantes de Vrindavana. वो हकीकत में मस्ती नहीं
É uma arquitetura bem do começo do século XVI, né? Esse tipo de pedra aqui é uma pedra natural da região. E veja os desenhos. Mas tudo isso aqui tá desgastado pelas pessoas sempre passarem a mão, né? Aí você fala, mas você tá passando a mão? É, verdade. Mas também a ação do tempo, chuva ácida, tudo isso contribui. Olha só os detalhes. De um templo com mais de 500 anos. जिसकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है ये तो प्रेम की बात है Então, como você vê, ali está um pujaari. Ele fica recebendo as pessoas. E ao mesmo tempo, você pode ver que também tem uma placa ali para não fazer filmagem da deidade. Esse templo aqui, ele foi um dos que foram destruído pelos muçulmanos, lá no século XVI. Ele tinha uma cúpula de ouro, só que essa cúpula foi roubada. Então teve muitos templos aqui em Vrindavan que foram destruídos pelo Aurangzeb. Aqui tem outra construção antiga também. E como vocês sabem, eu mostrei o vídeo lá de Jaipur. A deidade original daqui foi para Jaipur, porque muitas deidades foram destruídas na invasão dos muçulmanos. Mas mesmo sendo destruído, esse templo continua com uma exuberância incrível. A cidade que foi construída ao entorno do templo. Olha que família linda de indianos, ó. E aqui temos outra entrada do templo Radha Madana Mohan, de Sanatana Goswami.
Embora seja um dos templos mais importantes, até mesmo por ser o primeiro, ele não é tão visitado quanto outros. Existem templos mais visitados, mas é devido à modernidade, que tem robôs, tem interação com luzes. झूलन चलो हिड़ोलना वृषभानुसूत